Oh, a paz do Senhor a todos, na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero saudar a todos que terão o privilégio de ver esta live e acredito que vai tocar o seu coração de forma muito abençoada. Eu gostaria de meditar com os irmãos aqui o livro de Salmos 51, assim diz a palavra de Deus. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente fiz o que é mau perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. E nasci da iniquidade, e em pecado concebeu-me a minha mãe. Eis que te comprases na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes reconhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve, faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste e esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com uma passagem em que Davi, segundo alguns historiadores, eles entendem que Davi estava numa época em que ele teria caído no pecado, ele teria caído no adultério com a Betseba, a mulher do seu militar e um dos seus militares. E esta é uma época que Davi ele estava num momento difícil da sua vida. Um momento em que era tão complicado na vida de Davi por causa deste erro que ele cometeu. E ele diz uma coisa aqui, que o Senhor, o pecado está diante de mim. Quando eu acordo, este pecado continua a incomodar-me. Quando eu estou fazendo alguma coisa, esse pecado continua a estar presente em minha vida. E ele pede uma coisa a Deus, ele diz o seguinte: Senhor, lava-me com esopo. Esopo era uma espécie de arbusto, espécie de uma planta, que esta planta era usada nas cerimônias de purificação no povo judaico. Era usado para aspergir as pessoas quando elas eram impuras para serem santificadas. Mas aqui estava Davi no momento de angústia, no momento de solidão, no momento de dificuldades, no momento em que ele poderia pensar que Deus não podia escutar. E nós podemos ver o coração quebrantado de Davi. E Davi disse: purifica-me com esopo, ficarei limpo, e lava-me e faz-me ouvir o júbilo e a alegria. Ele pediu a Deus para que a alegria voltasse mais uma vez. Ele pediu a Deus para que a alegria pudesse tomar mais uma vez o seu coração. Aqui estava Davi. Nós temos que entender alguma coisa. O pecado tira a nossa alegria. O pecado tira a nossa fé diante de Deus e a nossa justiça. Mas nós temos que crer em um Deus que sara, um Deus que está pronto para ouvir as nossas confissões, um Deus que nos perdoa. Esse é um grande problema hoje. As pessoas não creem que Deus ele perdoa as suas enfermidades, os seus pecados. As pessoas, quando elas pecam, elas deixam de crer que Deus poderá perdoá-las. E o grande problema é não aceitar o perdão de Deus. A justiça de Deus não é feita apenas com os nossos atos, mas pelos atos de Deus. Mas nós temos que estarmos prontos para termos um coração contrito, um coração que se arrepende, e Deus ouvirá um coração que se arrepende. Deus ouvirá um coração que se quebranta. Deus ouvirá um coração que se chora. Deus ouvirá um coração daquele que pecou e quer voltar para a casa de Deus. Deus ouve o coração daquele que disse: eu caí, mas eu quero voltar mais uma vez em tua presença. Aqui estava Davi pedindo perdão a Deus, e ele trazia aqui várias palavras. Ele disse: não repulse-me da tua presença, não me tires da tua presença, não me rejeite da tua presença, e nem retires de mim o teu Santo Espírito.
Espírito. É assim como nós nos sentimos quando nós falhamos, quando nós pecamos, quando cometemos falha. Nós temos a compreensão de que o Espírito Santo, ele fica entristecido. É claro, o Espírito se entristece. E ele diz: não retire de mim o teu Santo Espírito e volta a dar-me de novo essa alegria. O que nós temos que ter é ter um coração que tenha certeza de que Deus, ele ouve as nossas confissões. Deus, ele não passa a vida inteira te condenando, mas nós temos que tirar essa dúvida de que Deus não vai nos ouvir. Nós temos que remover essa pedra do nosso coração de que Deus não está apto a nos perdoar. Nós temos que tirar essa crença de que nós somos sujos demais para voltar à presença de Deus. Nós temos que destruir essa ideia de que nós pecamos e o nosso pecado não tem perdão. Isto não vai de acordo com a justiça de Deus. O que faz Deus ser justo é por causa do sangue de Jesus. Hoje nós não precisamos do hisopo que o salmista diz, mas hoje nós precisamos apenas do sangue do Cordeiro. Hoje nós precisamos de sangue de Jesus Cristo. Este sangue nos limpa e nos lava de todos os nossos pecados. Esse sangue nos purifica. E eu quero, de uma forma breve, compartilhar essa mensagem contigo. E ele diz uma coisa aqui muito importante: Senhor, tu ouvirás o coração contrito e não desprezarás, ó Deus. Faz bem a Sião segundo a tua bondade. E mais posteriormente, Davi ele entendia, Davi ele sabia de que Deus era um Deus clemente, Deus era um Deus de misericórdia, Deus era um Deus que era o único que podia lavá-lo das suas transgressões e dos seus pecados. E nós podemos ver essa toda a confissão. Quando existe um pecado, nós precisamos confessar o nosso erro e voltar na presença de Deus. A coisa mais difícil hoje de se pregar nos nossos dias é falarmos sobre assuntos como estes, porque muitas das vezes não queremos estar aptos para sermos corrigidos por Deus. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: Deus não ama as nossas atitudes pecaminosas, mas Ele é um Deus apto para nos perdoar. Mesmo que nós pensemos que os nossos atos não sejam suficientes, às vezes que nós queremos buscar a justiça pela nossa própria força. Às vezes que nós queremos buscar a justiça pelos nossos próprios atos. Às vezes que nós queremos procurar a justiça fazendo alguma coisa para agradar a Deus. Sendo, não, Deus, eu vou ter que fazer isso porque eu preciso obter o seu perdão. Deus não precisa desse sacrifício. O que Ele precisa é apenas de um coração arrependido, de um coração contrito, de um coração quebrantado, que se arrepende e confessa os seus pecados, assim como Davi confessou os seus pecados e disse que os meus pecados estão diante de mim, ó Deus. Então nós podemos ver aqui Davi fazendo esse clamor diante de Deus. E Deus ouviu com certeza esse clamor. E Deus lavou Davi, o seu espírito, para que o trouxesse mais na tua presença. Tal que Deus, ele cita a aliança que ele fez com Davi para todas as suas gerações. Ele vai citando ao longo do Antigo Testamento, ele vai dizendo: por amor do meu servo Davi. E Davi ainda continua a ser um dos reis preferidos diante de Deus. Uma pessoa que tinha um coração que Deus admirava era o coração de Davi. E Deus teve essa admiração. Embora Davi tivesse cometido determinados erros, determinadas falhas, isso nos faz entender que Deus, ele perdoa, Deus, ele nos ama, Deus é quem ele nos purifica. Às vezes não importa isso que eu disse, o grau da culpa que nós sentimos. A culpa faz com que muitos não possam voltar na presença de Deus. A culpa faz com que muitas pessoas não consigam se perdoar a si mesmas. A culpa faz com que as pessoas não se sintam felizes com a justiça de Deus. Mas eu quero dizer que você precisa remover e romper essas barreiras no mundo espiritual para você ter uma vida de alegria com Deus e dizer: Senhor, restaure a minha alegria, me dá um tempo de júbilo. E a certeza de que nós fomos perdoados nos dá júbilo e alegria. A certeza e a fé de que Jesus Cristo ouve as nossas confissões do pecado nos dá a alegria de servirmos a Deus. A certeza de que Deus já nos perdoou quando Jesus Cristo morreu naquela cruz nos dá a alegria de saber que nós somos salvos e podemos ter confiança. Porque quando o pecado está diante de nós, quando nós assumimos que o pecado não tem perdão, nem orar nós conseguimos orar.
Mas aqui estava Davi clamando a Deus. Então, o que eu quero dizer para a tua vida é o seguinte: Deus, ele não te condena. Quando levaram aquela mulher adúltera que foi encontrada no ato adulterando, disseram que nós encontramos-a no ato, ela merecia ser apedrejada. Mas uma coisa tão interessante que Jesus Cristo disse: eu não te condeno, vá e não peques mais. Jesus estava falando que ele não busca condenar as pessoas, mas antes procura restaurá-las e ensiná-las que elas não precisam viver no pecado. Não que devemos ser passivos com o pecado, mas Jesus queria ensinar que existe segunda, terceira, quarta chance para nós e voltarmos a ser erguidos no Espírito. Jesus estava a mostrar de que ele tem um coração perdoador. Aquela era uma mulher adúltera, que diante da lei ela não tinha nenhuma saída, nenhum escape. Mas Jesus disse: vá, nem eu mesmo te condeno. Jesus não quer condenar você. Jesus, o que ele apenas quer é te amar. Esse é um evangelho que nós precisamos saber, o evangelho da verdade de Deus. Um evangelho que procura nos restaurar. Um evangelho que nos dá a certeza da vida plena que está em Cristo. Um evangelho que nos assegura que Jesus Cristo, ele morreu para nos salvar. Ele morreu porque sabia que nós somos falhos. Sacrifícios dos animais não era suficiente, mas o sangue dele é suficiente para nos perdoar e nos lavar de todos os nossos pecados. No livro de 1 de João diz a palavra de Deus: se nós confessarmos nossos pecados, ele é justo, digno e fiel para nos perdoar. O que nós temos é reconhecer o nosso pecado e aceitar pela fé que Jesus Cristo nos perdoou, e não deixar que a culpa ela se torne forte em nosso coração e fale mais alto que qualquer outra voz de Deus. Isso já não vem de Deus. É claro, a culpa que nós sentimos de que nós pecamos, mas não uma culpa que nos tire da presença, uma culpa que nos condene, que diga que Deus não quer mais saber de nós. Essa não é culpa de Deus, essa é a culpa do inimigo. A culpa de Deus é a culpa que nos faz entender, nos dá consciência de que pecamos, erramos diante de Deus. Mas nós temos a vontade de ir na presença de Deus e pedir perdão, e Ele nos perdoa. O que eu quero dizer é o seguinte: Deus continua abençoando a tua vida. Compartilhe esse áudio. Talvez existam pessoas sem forças, pessoas que cometeram falhas, pessoas que cometeram erros e querem voltar diante de Deus, não encontram essa força. E uma voz continua dizendo para essas pessoas que Deus não quer saber de você. Deus não está mais atento a você. Deus, ele não tem mais compromisso com a tua vida. O seu ministério não tem mais nenhuma saída. O seu futuro já está comprometido porque você caiu em pecado. Mas Deus, ele respondeu a Davi, restaurou a Davi, e hoje nós podemos ter Davi como exemplo. Nós podemos ter Davi como símbolo da aliança que Deus tivera. Nós podemos ver Jesus Cristo nascendo na descendência de Davi, o Messias. Mas Deus continua da mesma forma enaltecendo os feitos de Davi. O que nós queremos aprender com isso é que Deus, ele sara e Deus nos ouve. O que ele quer é nos dar alegria. O pecado tira a nossa alegria. A culpa destrói a nossa alegria. A culpa nos impede de estarmos na presença de Deus. Mas há pessoas que às vezes não querem aceitar isso. Elas estão amarradas. Mas em nome de Jesus Cristo nós declaramos sangue de Jesus. Nós declaramos a graça de Deus. Você que teve a oportunidade de ouvir esse áudio, compartilhei esse áudio de forma muito simples. É uma palavra que eu estava a meditar aqui nesta manhã e falou bastante no meu coração. E eu tive essa intenção de compartilhar mesmo com todos os amados. E aqui está a palavra de Deus, né? E é algo que Deus estava compartilhando comigo, Davi pedindo que o sopro de Deus limpasse, para que ele voltasse a ficar alvo mais que a neve. Então é isso que Deus faz. Quando Ele nos perdoa, nós ficamos alvo mais que a neve. Deus abençoe em nome de Jesus. Compartilhe com os amigos. Será uma bênção.